por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso Aleluia! em Deus espera. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Estamos de volta. Vamos meditar na palavra de Deus e hoje voltando a um tema tão especial que Jesus se ocupou dele de uma forma bem precisa. Nosso texto é Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 6. É muito importante. O Senhor Jesus foi muito claro, muito prático em relação a este tema. Glória a Deus. Vamos aprender juntos. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem de entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros com alegria. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Meus queridos irmãos, é muito difícil se livrar de censura. É muito difícil se livrar de observações negativas. Eu era bem novo e sempre fui muito interessado em ouvir histórias, aprender, tirar proveito de exemplos, conversar com pessoas experimentadas, às vezes algumas pessoas bem idosas. E nunca deixei de dar ouvidos quando podia tirar proveito de uma história contada, uma experiência vivenciada, alguma coisa assim. E eu lembro bem da história do homem que ficou muito necessitado e só tinha um burrinho e tinha que vender o burrinho. Convenceu o filho que cuidava deste burrinho, que montava este burrinho, que tinha que se desfazer pela necessidade. O menino achou ruim e tal, mas resolveu ir com o pai para vender o burrinho. Mas acontece que eles tiveram dificuldades de casa até a feira, porque não sabia como lidar. Mesmo assim, o pai, pensando no bem-estar do burrinho para ser vendido, foi conversando com o filho e puxando o animal. E encontra com a senhora e ela diz: Mas que engraçado, um animal fogoso deste, gordo, e 2 manés, 2 paspalhões a pé. O cara ficou assim e disse: meu filho, ela tem razão. Aí montou o meninozinho e foi puxando. Encontrou com uma outra que saudou o meninozinho: Bom dia, meu príncipe.
Aí o meninozinho falou lá com a sua voz infantil: príncipe por quê? Porque os príncipes é que andam montados e um bobo puxando o animal. Aí o pai ficou injuriado, já era a segunda crítica, e lá na frente ele disse: meu filho, vamos nós dois montados. Aí montaram os dois no jumento, lá no burrinho, e encontraram com um homem que parecia interessar. Ele disse: você vai para onde? Vou vender. Se vai vender ou vai matar? Dois montados assim. A moral da história é que ninguém agrada a ninguém. E sempre tem alguém para observar e fazer uma crítica. Agora, nem Jesus escapou. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Jesus disse, ficou muito claro na sua mensagem, que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela ovelha que se assemelha à dracma, perdeu em casa, o lixo cobriu, o pó cobriu a dracma daquela dona de casa. Assim estavam os preceitos, os excessos, as manias, cobrindo os judeus, e eles estavam perdidos dentro de casa, perdidos no judaísmo. Então o Senhor Jesus disse, ficou muito claro, que ele veio buscar o que se havia perdido. E nada mais importante para o Rei da Glória, o Rei do Universo, que na fase da sua vida física era um judeu, que para os que tinham fé, ele era o Messias. Para os outros era um carpinteiro, um filho de um carpinteiro, um galileu, simplesmente um nazareno. Bom, a verdade é que Jesus iria estender o seu ministério ao mundo inteiro. Quando ele enviou os seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando às nações. Portanto, não teria nenhuma dificuldade para Jesus, nem pessoa, como mestre, não tinha nenhuma dificuldade para Jesus receber publicanos e pecadores. E os publicanos tinham necessidade de Jesus porque eles não eram ouvidos pelos religiosos. Os publicanos não tinham oportunidade de perguntar a um doutor da lei, de conversar com um doutor da lei, porque eles se sentiam todos muito superiores. Os publicanos, se aproximando de Jesus, ficavam maravilhados, achavam muito bom, porque Jesus não os criticava por seu trabalho. Jesus podia, e sim, fazia com frequência críticas à desonestidade de alguns, à hipocrisia de outros, à fraude existencial de outros. Mas o Senhor Jesus recebia os publicanos, recebia os pecadores e sentava à mesa com eles e comia com eles, e nenhum problema para Jesus. O problema era para os exigentes adversários. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores, este se assenta com publicanos, ele come com essa gente. E Jesus, que tinha facilidade, além da sabedoria, além da mente sã, além de todas as qualidades de Jesus, ele era o Filho de Deus. Jesus formulou a parábola que nós agora aprendemos. Que homem existe? Qual é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas, uma se desgarrando, ele não deixa guardadas com segurança no deserto, lá no aprisco, e não vai atrás da ovelha desgarrada, a ovelha que não voltou. E, achando-a, põe nos ombros e traz com alegria.
E quando chega, isso era muito comum as pessoas se interessar pelo. E aí, fulano, seu animal apareceu, o animal. Hoje é o roubo do carro. Na época era roubo de animais. Tinha muitos animais que eram raptados. Além dos animais, além das feras devorarem, existiam animais que eram roubados. Então, quem demonstrava interesse, quem os vizinhos, e cadê? Apareceu aqueles animais, aquela ovelha, aquela vaca, aquele boi, aquele camelo. Bom, era natural o interesse. E o Senhor Jesus fala exatamente desse interesse. Quando aquele homem que encontrou a ovelha voltava para casa, trazendo a sua ovelha, convocava os amigos. Alegrai-vos comigo. É uma parábola que acontecia na prática, em muitos casos, em muitos lugares. Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E as ovelhas perdidas, os filhos de Deus que estavam dispersos, que andavam dispersos. O Senhor Jesus veio para reunir em um corpo. E esse corpo, para a glória do seu santo nome, para a alegria de quem tem temor, esse corpo é a igreja. A igreja de Jesus é a organização, é uma organização e um organismo ao mesmo tempo. Ela reúne os filhos de Deus em todas as gerações. A igreja não salva, a igreja não garante, a igreja não conhece o coração, a igreja não tem nenhum poder de transformar. Quem transforma é o poder de Deus. A igreja é um amparo. Eu louvo a Deus pela igreja, sou feliz na minha igreja. E já tem um tempo, mais de 50 anos congregando e servindo. Estou com essa idade e continuo ativo, congregando e servindo. Prego, ensino, visito, ajudo. Porque a igreja tem importância vital. E ela reúne os filhos de Deus que estavam dispersos. Ela recebe os que estavam perdidos, desorientados. E é maravilhoso. Eu louvo a Deus pelos que congregam, têm responsabilidade, têm prazer, e também louvo a Deus pelos que zelam pela igreja. Existem muitos que não têm nem conhecimento, nem consciência e nem prazer. E ainda existem os predadores. Eles depredam a igreja. E eu não me refiro só aos perversos que negam a igreja, a importância da igreja e a sua natureza, o seu caráter espiritual apontado, registrado pelo Senhor Jesus, que falou da igreja, a minha igreja. Eu tenho a alegria de dizer, de falar na minha igreja. Nunca precisei, jamais faria, criar uma organização, organizar uma igreja. Até porque tem tantas, não é possível que você encontre uma igreja para congregar. Quem é o tal que não tem um lugar que caiba, um lugar que o receba, um lugar que seja digno da sua presença? Então é uma maravilha entender a palavra de Deus. E o Senhor Jesus recebendo publicanos e pecadores e sem propósito, provocando os inimigos, os fariseus, os doutores da lei, os mestres, a comentários nocivos, sem sentidos e de censura. Mas o Senhor não mudou. O Senhor fez isto até a última hora da sua vida na terra. Aqueles dois que foram crucificados do lado direito e esquerdo de Jesus, ao lado do Senhor Jesus, na direita tinha um
que pediu socorro. À esquerda tinha um que zombou. E o Senhor Jesus não salvou os dois porque os dois não se arrependeram. Mas o que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus garantiu que não era necessário. Não era necessário nem o batismo em águas, nem a frequência à igreja, nem registro em nada. O que é importante acontecer é na nossa vida. Mas ali era o fim. Ali, na verdade, era o ponto final para aquele homem que nós não temos detalhes nas escrituras, mas é bem provável que tenha feito muitas maldades. Eram dois ladrões. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes e que a gente tenha sempre uma palavra para ajudar alguém a sair do trevo, da treva, da escuridão e receber a graça salvadora e participar da Igreja de Jesus. A minha intercessão hoje é pelos meus filhos espirituais, meus alunos que já são mestres. E eu tenho um grande número de alunos que já são mestres. Louvo a Deus pelos meus filhos mestres. E a minha intercessão é que eles continuem sendo servos de Deus, com consciência, com valor e com vigor, porque o mundo está cheio de perversos ensinando perversidade. Que os meus filhos mestres não enveredem nunca, continuem fiéis ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão, obrigado, Senhor, pela produção. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela produção de frutos para o teu reino. E agora, Senhor, suplico pelos meus irmãos e meus filhos espirituais, os que já são mestres, Senhor, os que administram igrejas, os que administram escolas, os que ensinam, meu Senhor, na tua igreja, guardando, ó Deus, o principado, guardando, Senhor, o compromisso de proclamar o teu nome, proclamar a tua palavra para a glória do teu nome. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, estenda sobre eles as tuas santas mãos, abençoando, guardando, Senhor, dando prosperidade e valor espiritual para continuarem. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.